Olá, amigos e amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do São Paulo. Bem, vamos fazer nesse vídeo aqui um debate, sobre o que é este favoritismo do tricolor. Então vamos dimensionar aqui um pouco o que é essa situação de liderança, essa luta pela permanência na parte de cima da tabela, na liderança do campeonato. E se isso de fato vai levar o São Paulo ao título do Brasileirão, o que seria fantástico para a torcida tricolor neste momento, O São Paulo, a torcida do São Paulo vem sendo muito machucada nos últimos anos e nada como um título brasileiro para ajudar muito nesse sentido, para aliviar bastante, para gerar uma felicidade necessária, uma alegria necessária para essa gigantesca torcida de um clube aqui no futebol brasileiro. O São Paulo é líder, como eu disse, e hoje é apontado por muita gente como favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. Muitos do que falam isso são pessoas muito sérias, alguns dos que falam isso são pessoas que gostam de navegar realmente no que está acontecendo. Alguns, inclusive, que antigamente desciam a lenha no time e hoje só vê grandezas na equipe. Mas a questão aqui desse vídeo, que, como eu disse, é um vídeo que vai tentar dimensionar o que é o São Paulo neste momento e quais são as chances de conquistar o Brasileirão. É um vídeo que não vai ser provavelmente muito popular. É um vídeo no qual eu não vou ganhar muitos likes, digamos assim, não vou ganhar muitas visualizações. E isso passa muito, inclusive, pela relação que a torcida tricolor tem mantido comigo. Eu tenho mais ou menos 6 mil torcedores do São Paulo que me seguem lá no Twitter. E eu tenho, portanto, são muitos, eu tenho um pouco mais de 30 mil torcedores, 30 mil seguidores no Twitter. E por volta de 6 mil me seguem São Paulinos, que são São Paulinos. Aqui no vídeo, aqui no meu canal do YouTube, contudo, eu diria que eu não tenho sequer 50 São Paulinos inscritos no canal. Eu diria que se tivesse 40, inclusive, olha, eu já ficaria bem surpreso. Entre outras coisas, em função das minhas apreciações aqui sobre São Paulo. Às vezes o torcedor não gosta mesmo, O torcedor, ele analisa muitas vezes com objetividade, analisa muitas outras vezes com o coração, algumas vezes com o fígado, Então é muito natural que o torcedor tem claro, o seu direito de gostar ou não gostar das coisas, de avaliar as coisas como queira. E se eu fizesse vídeo aqui só elogiando São Paulo, naturalmente que eu poderia ter muito mais inscritos no canal. Este não é o meu objetivo. Não há problema, por exemplo, eu sei, por exemplo, que este vídeo não terá muitas visualizações, mas estou fazendo porque acho que isso é importante. Acho que eu preciso mexer sim nesse assunto, que é um assunto que bem complicado, Hoje falar do São Paulo, falar que o São Paulo talvez não seja favorito, ou mesmo relativizar esse favoritismo é algo muito impopular, sem dúvida alguma. Mas afinal de contas, o São Paulo é ou não favorito para conquistar o Brasileirão? Sim, certamente. Que é favorito para conquistar o Brasileirão, pode conseguir, como eu disse, acho até que seria muito bom para a torcida tricolor. O São Paulo é o único favorito? Não. E este é o grande problema. O São Paulo não é o único favorito ainda para conquistar o Campeonato Brasileiro. Mesmo estando a 4 pontos à frente do segundo colocado, e com um jogo a menos, podendo elevar essa quantia para 7 pontos de diferença, mesmo assim eu diria que o São Paulo não é o único. E vou mais além do que isso. Acho que está longe de ser o único favorito, gente, para conquistar o Campeonato Brasileiro. Por algumas questões aí que eu vou debater com vocês e que eu acho importante apontar. Bom, uma delas é que o campeonato faltam ainda 14 rodadas para que ele se encerre. Não falta uma rodada, não falta duas, não faltam 5 rodadas, faltam 14 rodadas ainda para que o campeonato se encerre. E é comum que em muitos momentos, em muitos campeonatos, algumas equipes assumam uma arrancada rumo ao título, perdendo poucos pontos. Aliás, uma equipe já está fazendo isso hoje. No futebol brasileiro, não somente no Campeonato Brasileiro, mas no futebol brasileiro, que é o Grêmio, já está nesse processo de arrancada, vem de 16 jogos sem perder, 13 dos quais em que houve vitórias da equipe do Grêmio. Então, outras equipes podem perfeitamente assumir uma arrancada como essa e pode dificultar a vida para todo mundo. Inclusive o São Paulo pode começar a ter uma arrancada só de vitórias, ter uma invencibilidade, começar a praticar uma invencibilidade agora no campeonato. Isso pode acontecer com o São Paulo, pode acontecer com outras equipes, assim como já está acontecendo com o próprio Grêmio. Bem, então este é um ponto que pode realmente complicar o favoritismo de uma equipe, o único favoritismo de uma equipe. O outro ponto que eu acho muito importante, que já abordei num vídeo aqui do canal,
A questão das circunstâncias. As circunstâncias são uma personagem que sempre entram em campo no futebol de todos os lugares e também no futebol brasileiro, por que não? Circunstâncias como lesões, circunstâncias como data FIFA, né, que felizmente não vai mais acontecer este ano, e outras muitas circunstâncias. O São Paulo já foi favorecido, vem sendo favorecido por algumas delas, digamos assim. Por exemplo, o São Paulo tem sido favorecido por circunstâncias positivas dos ajustes que foram feitos na equipe, a partir, por exemplo, de uma chamada, né, uma bronca que os dirigentes deram no Diniz. Acho até que este ponto está ficando muito no passado e não vale tanto a pena destacá-lo mais, porque há outros méritos nesse tricolor atual dirigido pelo Diniz. Inclusive, acho que há um mérito no Diniz de ter aceitado naquele momento as sugestões, né, digamos assim, sugestões entre aspas, que foram colocadas pelos dirigentes. Né? E aí fortaleceu ali o setor defensivo da equipe e tal. Acho que a equipe realmente ganhou muita competitividade a partir de então. Outras circunstâncias importantes, né? O Brenner começou a jogar muita bola, começou a ser um jogador muito decisivo para esse São Paulo, um jogador da canteira que começou a decidir as partidas para o tricolor. Acho que o encaixe do Luciano na equipe também é algo muito positivo e também é uma circunstância favorável. E também outra circunstância muito boa, muito bacana é a melhora, né, no jogo do Daniel Alves, que é um jogador realmente muito diferenciado e que estava devendo um pouco. A partir do momento que ele começou a jogar um pouco mais, começou a apresentar uma qualidade interessante aí mudou muito a cara de São Paulo. Então essas circunstâncias positivas que vêm de dentro do campo, teve também, digamos assim, um pouco a sorte, né, da tabela que o São Paulo enfrentou, que o São Paulo encarou aí nos últimos jogos, tem encarado aí nos últimos jogos aí do Brasileirão. Inclusive, essa circunstância hoje também, inclusive o São Paulo pega uma equipe hoje que também da parte de baixo da tabela. O São Paulo tem enfrentado mais equipes da parte do meio para baixo da tabela do que o contrário, e hoje o São Paulo vai enfrentar uma equipe também que está nessa situação, que é o Botafogo. Bem, quando a equipe enfrenta, né, um favorito, uma equipe que está muito bem na tabela, enfrenta alguém da zona do rebaixamento, um time da zona do rebaixamento, essa equipe que está na zona do rebaixamento pode dificultar bastante o jogo, pode complicar bastante o jogo em alguns momentos. Mas isso só acontece quando essa equipe, no Z4, ela tem uma noção da sua situação. Ela sabe, por exemplo, qual é o perigo que está correndo para manter, né, para manutenção da sua permanência na elite do futebol brasileiro. Quando a equipe tem a noção disso, parece que ela entra num momento, né, de foco profundo. Né? É quando o desespero começa a achar, né, começa a ser canalizado para um foco, né, e para o aproveitamento às vezes das poucas oportunidades que a equipe tem, também para a entrega dos jogadores dentro de campo, entrega às vezes muito profunda. Por exemplo, a gente viu este foco, a gente viu uma equipe que tinha essa noção, né, de que precisava lutar pelo campeonato, pela permanência do campeonato. Víamos esse tipo de coisa quando o Atlético Goianiense era dirigido pelo Mancini. Naquele momento, parecia que o Dragão tinha noção que ele precisava lutar excessivamente naquele momento, porque do contrário ele perderia a sua permanência no futebol brasileiro. Luta até hoje para continuar, para se manter no Brasileirão, mas víamos naquele momento uma equipe focada nessa luta, tinha uma noção profunda do que era a necessidade de lutar para permanecer no Brasileirão. O Botafogo parece que é uma equipe que até hoje não entendeu isso ainda. Então o São Paulo vai enfrentar um adversário que no jogo de hoje, por exemplo, pode ter uma noção, pode começar a apresentar essa noção, apresentar esse entendimento de que é necessário lutar desesperadamente para manter a categoria. Até o momento, parece que o Botafogo não entendeu isso ainda. E quando uma equipe grande, que às vezes demora muito mais do que uma equipe média ou pequena do futebol brasileiro, quando ela tem um entendimento disso, a coisa muda de figura. Quando não tem, se complica bastante. Às vezes a equipe demora também um pouco para ter uma noção disso, e aí mesmo assim, aí o desespero aumenta ainda mais, aí fica ainda mais prejudicial para a equipe grande. No caso do Botafogo, se demorar muito para ter esse entendimento, quando conseguir tê-lo, pode não adiantar mais, porque aí o desespero pode ser ainda maior dentro de campo. Então, acho que esse Botafogo ainda não tem esse entendimento, e isso pode favorecer bastante hoje as coisas para o São Paulo dentro de campo. Bem, mas afinal de contas, o São Paulo é favorito? Mesmo assim, para conquistar o título do Campeonato Brasileiro, mesmo assim é favorito. Mas vamos olhar para os adversários do São Paulo. Acho que o Atlético Mineiro, eu vejo muitos torcedores do Galo descartando a sua equipe. É natural que o torcedor do Galo também tenha muita desconfiança em relação
ao que a sua equipe pode apresentar para eles, né? Daquilo que a equipe pode colocar como esperança para eles, porque eles estão desde 1971 sem conquistar um título do Campeonato Brasileiro, já se decepcionaram muito. Então, os torcedores do Galo não estão muito acreditando, né? Muitos deles, pelo menos nas redes sociais, eu vejo isso, o torcedor do Galo está desconfiando que sua equipe não é capaz. A meu ver, é capaz. E pode ser, sim, um adversário complicado para São Paulo e para outros no Campeonato Brasileiro. A gente tem um Grêmio, como eu já disse, que vem de uma arrancada incrível, né? Esse Grêmio pode perfeitamente ser eliminado de uma das outras duas competições que está disputando, Copa do Brasil ou Copa Libertadores, e aí o foco pode aumentar para o Campeonato Brasileiro. Temos o Flamengo, que já não está mais em 3 frentes, perdeu a Copa do Brasil e perdeu a Libertadores, então o Flamengo está agora, assim como o São Paulo, está todo voltado para a conquista do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Flamengo tem muita pressão para conseguir esse título. Essa pressão pode ser prejudicial para o Flamengo ou pode ser muito positiva para o Flamengo. A ver, por exemplo, como é que o Ceni vai conseguir se aproveitar dessa situação, se ele vai conseguir canalizar, né, essa pressão para o benefício da sua equipe ou para o malefício dela. Agora, se, por exemplo, o Ceni conseguir canalizar para o benefício do Flamengo, o Flamengo pode sim ser um adversário terrível para qualquer um aqui no Campeonato Brasileiro. Então, eu diria para vocês que o São Paulo precisa fazer ainda tudo certo e precisa contar que nenhum adversário assuma uma grande arrancada. Se olharmos para a tabela, tem, por exemplo, o Palmeiras está um pouco distante, mas eu vejo no jogo do Palmeiras, apesar de ter feito pela Libertadores um jogo muito fraco lá contra o Libertad, mesmo com todos os problemas, com todas as ausências que o Palmeiras tem, muitos jogadores infectados com a Covid, muitos jogadores lesionados, o próprio técnico Abel Ferreira neste momento está infectado com a Covid-19. Com todos esses problemas, eu ainda acredito muito no Palmeiras. Acho que o Palmeiras é uma dessas equipes candidatas a ter uma arrancada perigosa para qualquer postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo é favorito sim, minha gente, mas tem problemas aí, né? Tem várias circunstâncias que podem entrar em campo. Uma ou outra arrancada de outro adversário que busca também conquistar o título. Lesões que podem, por exemplo, atrapalhar, pode eventualmente acontecer uma lesão, de repente pode perder jogadores-chave. Isso acontece, isso é normal no Campeonato Brasileiro, em qualquer campeonato, em qualquer futebol, também no Campeonato Brasileiro. Então, eu diria para vocês que o São Paulo hoje está na liderança com muitos méritos. É merecida essa liderança do São Paulo, foi conquistada com as duras penas, mas também com ajustes, com acertos, com um pouco de sorte, com um pouco de incompetência dos adversários, mas não dá para discutir os méritos do São Paulo em relação à liderança do Campeonato Brasileiro e também o seu favoritismo para conquistar o título dessa edição de 2020. Contudo, o São Paulo não está sozinho nisso. Eu, como eu disse, vou ficar bem popular com os torcedores de São Paulo ao afirmar isso, mas acho que não está sozinho nisso. Acho que a coisa ainda está muito complicada. É necessário manter muito o foco. O São Paulo precisa trabalhar muito o foco neste momento, né? Porque todo mundo está perseguindo-o neste momento e o São Paulo não pode dar chances para o azar. Quando é que o São Paulo vai ter, por exemplo, na minha opinião, vai atravessar mais uma fronteirinha em relação... são várias fronteiras aí no caso, né? Quando é que o São Paulo vai atravessar, não uma fronteirinha, mas uma grande fronteira, digamos assim, na sua perspectiva de conquistar o título? Acho que isso pode acontecer, sobretudo em 2 jogos. Se o São Paulo conseguir, por exemplo, passar pelo Corinthians, não perder pontos contra o Corinthians e também não perder pontos contra o Atlético Mineiro. São 2 jogos que vão aparecer e vão surgir justamente nas 2 próximas rodadas depois desse jogo contra o Botafogo. Se o São Paulo conseguir superar esses 2 adversários, ou pelo menos, né, vencer o Timão e não conseguir perder do Galo, acho que o São Paulo, aí a gente pode apontar o São Paulo como um favorito ainda maior para conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas esses 2 jogos serão realmente muito complicados, ao contrário do que todo mundo tem falado aí. Acho que o Corinthians não é mais aquela equipe que todo mundo ganhava com facilidade. Não vejo assim. Eu consigo ver esse Corinthians evoluindo e acho que o time do Mancini vai dificultar para todo mundo a partir de agora, a começar pelo São Paulo. Mas o São Paulo é favorito sim, tem os seus méritos por isso, pode conquistar o Campeonato Brasileiro sim, mas tem outros favoritos aí também na jogada e a coisa não está tão fácil como alguns estão pensando e como alguns jornalistas estão apontando nas redes sociais e nos programas esportivos. É isso. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.